Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora aqui dessa nossa segunda aula, né, nossa segunda discussão sobre o nosso livro de gestão. A gente vai abordar um pouquinho do assunto do capítulo 2 e capítulo 3, que é a gerência na produção dos resultados e a padronização da nossa área de trabalho. Vamos lá. Então, o que seria a gerência na produção dos resultados? A gerência nada mais é do que definir uma meta. Se vocês lembram da nossa aula, nossa última aula, a, uma, a gerência nada mais é do que uma forma de a gente atingir metas. A gente tem o nosso plano mestre, que são os planos alinhados com a meta da instituição, da empresa, e, e nós, como gerentes, ou como uma forma de gerenciar essa meta, o nosso objetivo é atingir ela. Então, como a gente vai proceder? Sempre trabalhando de forma de metas menores, gradativas, e que essas metas possam ser construídas ao longo de períodos menores, para que no período estabelecido pelo plano mestre a gente possa atingir. Tá? Bom, ok. Então, como é que a gente vai atingir nossa meta? Através de um plano de ação. Como é que a gente vai definir esse plano de ação? Bom, a gente tem que definir primeiro, quando a gente define nossas submetas, temos que estabelecer de forma clara, ok? Temos que se fazer de forma clara e a gente vai ter que usar algumas ferramentas de controle para a gente ter uma noção que a gente possa quantificar se nós estamos melhorando ou se estamos piorando de acordo com a nossa meta do plano mestre. Coloquei aqui algumas ferramentas. Então, a gente tem o fluxograma, a folha de verificação. O fluxograma é uma ferramenta do processo. Folha de verificação, geralmente, é uma folha para especificar algum ponto, alguma variabilidade do processo. Diagrama de Chikawa basicamente é possíveis pontos, possíveis falhas do nosso processo que afetam um defeito ou algo que a gente tem que corrigir. A gente vai falar um pouquinho mais tarde. Pareto, nossa forma de otimizar o nosso processo, né? Falamos na nossa última discussão. Temos o diagrama de dispersão, também é outra forma de quantificar a variabilidade do nosso processo. O histograma e gráficos de controle. Depois que a gente levantou, a gente definiu qual vai ser as nossas metas e quais as nossas ferramentas de controle, a gente tem que levantar informações sobre o nosso tema. Então, por exemplo, se nossa meta é melhorar uma quantidade, melhorar ou reduzir, melhor. Se a gente vai reduzir, por exemplo, vamos supor que a gente está numa fábrica e aí a gente tem uma fábrica que ocorre muitos acidentes no trabalho. É basicamente que cada mês a gente tem um acidente de trabalho. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos tentar diminuir pela metade. Então, em vez de a gente ter um acidente por cada mês, a gente vai tentar colocar aqui um acidente a cada 2 meses. Ok, está definido. Qual é as ferramentas de controle? Vamos fazer por Pareto. Ok, mas como é que a gente, como é que a gente teve esses acidentes? A partir de que momento? Então, qual foi a hora? Qual foi o local? Geralmente, esses acidentes estão ocorrendo em algum processo. Qual foi o processo? Então, é sempre, é sempre, não, é sempre, não, é ideal que se levante o máximo de informações sobre o tema. Tá? A partir dessas informações, a gente vai ter que fazer uma análise e aí a gente vai verificar os pontos de bloqueio. Quais seriam, vamos trazer para o nosso exemplo, quais seriam os pontos de bloqueio para a nossa meta? Bom, vamos supor que quando a gente viu, os acidentes estão muito relacionados a um processo, e esse processo ocorre muito com o uso de uma tesoura. A gente tem muita ferramenta cortante, então a gente sempre vai trazer esses pontos de bloqueio para a gente possa mitigar. Então, qual é o princípio? Como a gente vai abordar? Primeiro, a gente vai ter que fazer algumas ações de contra-medidas. Algumas ações imediatas,
para a gente estancar, que a gente vê que é algo que a gente tem que corrigir de imediato, que não vai ser resolvido, não vai ser resolvido tudo, mas a gente vai conseguir diminuir a, a, a quantidade que possa acontecer. E depois a gente vai ter algumas ações de manutenção e algumas ações permanentes, que são as ações que são efetivas, que a gente, quando a gente fizer essas ações, a gente não. Com essa ação, a gente garante que a gente não vai ter mais nenhum acidente nesse processo. Tá? E claro, temos que ter sempre cuidado na execução dessas ações. Por quê? A gente pode levantar a maior quantidade possível de informações, a gente pode fazer uma análise extremamente robusta, termos as ações também bastante robustas, mas se a gente não tiver a disciplina de levar essas ações, não só de realizar as ações, mas realizar essas ações conforme está alinhado com as nossas análises, a gente não vai realizar, a gente não vai conseguir que essa meta seja atingida. Então, a gente tem que também dar uma atenção muito especial na execução, como é que a gente vai executar essas ações. Ah, então, como é que a gente vai, lembrando, né? A gente sempre, como a gente vai fazer uma atividade gerencial, então, como a gente falou nas nossas últimas aulas, nas nossas últimas discussões, temos o PDCA para utilizar. Como é que o PDCA vai nos ajudar? Temos a parte do planejar, né? Então, temos receber as metas, definir metas menores, levantar as informações. Durante a análise, é sempre bom realizar um brainstorm com o time a partir dos dados, e aí vou ter algumas ferramentas que a gente pode utilizar, mas existem também as outras que eu comentei, né, no slide passado. Temos a parte do D&D, então, a partir do brainstorm, traçar um plano de ação, né? Ah, na parte de controlar, bom, depois que a gente fez o nosso plano de ação, a gente fez algumas ações, a gente fez as ações, é hora de saber quais foram as assertivas, né? Lógico que quando a gente vai levantar um plano de ação, nem todas as ações vão ser efetivas. Mas quando a gente pegar o todo, a gente vai conseguir atingir a meta. Mas a gente tem que definir como for padronizar. A gente não pode passar todas as ações para a operação. Então, é sempre ideal a gente sempre tratar a ação depois, na parte de ação por ação, para saber qual foi a mais efetiva. Também, o uso desse, e atrelado a isso, usar os indicadores, né? Quando a gente for validar alguma ação, saber se essa ação vai ter uma variabilidade no processo, e aí é quando a gente vai saber se ela vai ser ou não assertiva. E na parte de agir, depois de validar as ações, a gente tem que padronizar para a gente manter esse resultado sustentável. A ideia é que depois que realizarmos os pontos, atingirmos a meta, nós temos que padronizar para que essa meta se mantenha. Então, não adianta nada a gente chegar, melhorar o processo, melhorar a estrutura, e no final, quando a gente for embora, quando tiver uma outra pessoa que possa ficar no nosso lugar, essa meta possa vir a cair. Então, aí que entra a parte do padrão, para a gente poder manter esse resultado ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho também botei aqui duas ferramentas, né, que é o diagrama de Chicago e o 5x3. Basicamente, assim, existem mais, né? Então eu listei mais algumas, mas assim, vamos tentar aprofundar nessas duas e em algumas outras oportunidades a gente pode aprofundar em outras ferramentas. O primeiro, diagrama de escala, que nada mais é que uma ferramenta para análise do processo, né? Ela vai nos ajudar a identificar as possíveis causas raízes, e aí, lembrando que essas possíveis causas raízes podem se originar outras causas para elas. Então, é sempre possível a ramificação, ela poder se ramificar mais, vamos dizer assim. Por que eu digo ramificar?
Porque o diagrama de Chicao, ele pega o nosso problema e divide em subcategorias, que seriam os 6 M's. Seria material, máquina, mão de obra, meio ambiente, método, e aí a ideia é categorizar nesses pontos. Lógico que, ah, quando a gente categorizar, será que a gente não poderia ser um pouco mais, é, aprofundar um pouco mais? Sim. Então, nessas possíveis causas raízes, a gente pode ramificar em um outro diagrama digital para achar outros pontos que possam ocasionar. Tá? Os 5 porquês é uma discussão, né, sobre essas causas raízes. No diagrama de Chicago, geralmente a gente levanta as possíveis causas, e aí os 5 porquês é uma forma da gente aprofundar, e aí a gente identifica e a gente pode assegurar as causas raízes, e é uma maneira também de discutir com o time e alinhar com as dificuldades operacionais. Como a ideia é que sempre trabalha em time, os 5 porquês é ideal para que o time trabalhe de forma unida. Não adianta nada eu fazer um ponto, outro amigo fazer outro ponto, e a gente não se conversar. Porque ele vai ter uma visão dele do processo e eu vou ter outra. E aí não faz sentido. Os 5 porquês é aí que entra os 5 porquês. A gente tentar unificar as nossas visões, atreladas ao processo, trabalhando junto. Ah, Aqui está um pouquinho, um exemplo do diagrama de Chicala. Como eu falei para vocês, né, temos o problema e as ramificações, né, os 6 M's. Então, método, máquina, mão de obra, medida, meio ambiente e o material. E, e a ideia é que a gente levante os pontos, as possíveis causas para o nosso problema, e aí a gente classifica. Então, por exemplo, no nosso exemplo, a gente tem o gasto excessivo de combustível, e aí temos algumas possíveis causas raízes. O que seria, no método, falha da organização das rotas das entregas, máquina, motor danificado, mão de obra, a falta de capacitação do motorista, material, a qualidade do combustível, o clima para o meio ambiente e a medida da variabilidade do sensor. Para os 5 porquês, nós temos aqui também a, nós temos aqui as possíveis causas e a realização dos 5 porquês. Vamos só dar um detalhe aqui. Como eu falei para vocês, o diagrama de Chicago a gente levanta os possíveis pontos e nos 5 porquês a gente consolida. Então, é sempre interessante a gente poder trabalhar com as duas ferramentas juntas. Isso até foi um dos motivos também de colocar as duas juntas e não falar separado. Por quê? Ah, Quando a gente levantar um ponto no diagrama de Chicala, a gente vai poder fazer os 5 porquês. Os 5 porquês não é necessariamente você ter que realizar os 5 porquês, mas assim, você se perguntar o porquê dela acontecer. Lógico, quanto mais porquês você conseguir preencher e você conseguir completar os 5, é um indicador que sua causa raiz é robusta. Ah, mas é sempre uma forma de poder relacionar a causa raiz com a falha, possível falha, e que essa possível falha possa relacionar com um problema, tá? Então, o ideal seria você poder, sim, preencher os 5 porquês, mas é preferível sempre você conseguir preencher os 3, um mínimo de 3. Com um mínimo de 3, você já consegue ter uma certa robustez da sua causa raiz. Menos que isso, significa que sua possível causa raiz não impacte tanto no processo, tá? Vamos pegar só um exemplo aqui.
Por exemplo, o primeiro aqui, a inspeção dos produtos inacabados. Por quê? Por que a gente teve essa inspeção? Por que da forma? Porque os produtos acabados são enviados sem inspeção. Tá, mas por que os produtos acabados são enviados sem inspeção? Não existe controle frequente na inspeção. E por que não existe controle frequente? Porque o responsável pela inspeção não consegue realizar a atividade. Ok. Por que o responsável não consegue realizar a atividade? Porque ele é sobrecarregado com diversas atividades. E por que ele é sobrecarregado? Porque só existe uma pessoa responsável para o controle de qualidade. Então, é, dá-se mais detalhes quando a gente consegue fazer dessa forma. Lógico, você pode, poxa, Thiago, mas não parece muito, a gente não faz um arrodeio muito grande. Quando a gente for no processo, isso vai ser visível para a gente, realmente. Mas lembre que, como a gente vai padronizar algo, a ideia é que quando a gente faça esse levantamento e essa análise, a gente possa reportar para uma pessoa e que essa pessoa, mesmo que ela seja leiga, ela consiga entender. Então, esse português também ajuda a deixar o mais explicado possível, tá? Uma dica para esse português. Na hora de que for realizar os cinco porquês, pense também, pense de trás para frente, vamos dizer assim. A gente, a gente tem as possíveis causas, realizamos esse porquês e a gente acha a causa raiz. Vamos pensar agora também inverso, da causa raiz para encontrar as cinco causas. Como a gente vai fazer isso? A gente vai elencar cada sentença com um portanto. Se semanticamente ela faz sentido, já é um bom indicador que você está realizando a ferramenta de forma correta. Se na hora de você realizar o portanto, de trás para frente, não fizer sentido, é bom você dar um passo atrás e refazer a ferramenta. Vamos pegar o nosso exemplo. Na inspeção de produtos inacabados. Qual foi a causa raiz? Só existe uma pessoa responsável para o controle de qualidade. Isso é de trás para frente. Só existe uma pessoa responsável para o controle de qualidade. Portanto, ele é sobrecarregado com diversas atividades. Portanto, o responsável pela inspeção ele não consegue realizar. Portanto, não existe controle frequente na inspeção de produtos acabados. Portanto, os produtos acabados são enviados sem inspeção. Portanto, há uma falha na inspeção dos produtos acabados. Está vendo que faz sentido? Tanto você conseguir elencar a possível causa raiz com a causa raiz e você fazer ele de forma inversa, da causa raiz para a possível, é uma forma de que possa lhe ajudar quando for realizar essa ferramenta. Vamos montar o primeiro plano de ação. Como a gente vai montar? Primeiro, a gente leva, define a meta, todas as possíveis informações sobre o tema, define um time. Esse time é ideal que ele tenha sempre uma pessoa de cada setor. E dessas pessoas de cada setor, além dessas, é bom que a gente tenha uma pessoa leiga, que não conhece nada do processo. Por que isso? Ela vai ser incumbida de fazer as perguntas que quem é do processo é considerado besta. Mas qual o sentido de realizar as perguntas bestas? Bom, ela vai fazer com que o time tente pensar um pouco fora da caixa. Às vezes, por conhecer tanto o processo, o time sempre vai pensar da mesma forma, porque é o dia a dia dele. E aí essa pessoa de fora do processo, por realizar essas perguntas que pode parentar se não fazem sentido, mas vai ajudar o time a pensar de uma outra forma. Vamos montar essa reunião com esse time e sempre realizar no local onde vai ser implementada a meta. Vulgo Gemba, chamamos o local da onde é o local do nosso processo de venda.
é onde as coisas acontecem, a tradução literal. Junto com o time, a gente vai definir submetas com prazos menores. Vamos levantar todas as possíveis causas raízes que impeçam a alcançar a meta. Depois que a gente levantar, e aí a gente vai usar nossas ferramentas, né, que foi comentado, a gente vai simplificar essas causas, tentando, fo- tentando focar em similaridade entre elas e tentar anular as que são sem importância. E aí a gente pode utilizar o gráfico de esforço e impacto. Tá. O que seria o gráfico de esforço e impacto? Ele, basicamente, é uma forma de a gente poder também reduzir nossas ações e é que a gente pode tentar estratificar para que a gente tenha a maior facilidade de que ter uma maior efetividade dessas ações. Então, a gente sempre vai ter um eixo que a gente vai dizer que é nosso esforço e outro eixo para impacto. E aí, quando a gente fizer esses eixos, a gente vai dividir em 4 quadrantes. Por quê? Porque a gente vai dividir os eixos em menor esforço até o maior esforço, menor impacto, maior impacto. Bom, aqui eu coloquei um exemplo do plano de ação, né? Pelo menos para como é que a gente pode fazer. E aí, então, o que vai ser feito, né? Por que vai ser feito, como deve ser feito, onde vai ser feito, quem vai ser feito e quando. Isso é basicamente uma ferramenta também no nosso processo produtivo que a gente chama de 5W e 1H. E aí também a gente tem também o 5W e 2H. E a gente poderia colocar também mais uma coluna aqui, e o quanto deve ser feito. Seria o how much, né? E aí, dessa forma, nosso plano de ação a gente consegue estruturar e deixar com mais detalhes, para que, mesma coisa, deixar a nossa análise padronizada. E aí, e não dar margem de dúvida para quando for realizar as nossas ações. Vamos falar um pouquinho da importância da padronização, né? Como a gente falou também um pouquinho na nossa última discussão, o padrão é o nosso instrumento básico para o gerenciamento. A gente só consegue ter, como gerenciamento é o nosso foco em melhoria, a gente só vai conseguir melhorar depois que nós padronizamos algo. Ah, o instrumento é o instrumento que indica nossas metas e os meios de obtenção na execução desses trabalhos, tá? O padronização também é o próprio planejamento do trabalho a ser executado. É uma forma de a gente também planejar. E aí, de novo, assim como eu falei, não existe gerenciamento sem padronização, né? Então, e falando também, revisando o que a gente falou da nossa última discussão, é sempre tentar, é ideal, na verdade, focar nas partes que são principais e que são prioritárias do processo. Depois que padronizamos, ah, vamos dizer assim, depois que padronizamos o principal, nós podemos padronizar os demais que são o apoio, são parte de apoio para o processo principal. Uma ferramenta, né? Outra ferramenta também, que eu coloquei um pouquinho aqui, para nós podermos aprofundarmos, é o fluxograma. Então, qual é o objetivo dele? Garantir a qualidade e aumentar a produtividade. Por quê? Porque o que seria o fluxograma? Ele nada mais é que uma forma de mapear a nossa área, tá? Então, é uma forma de, quando a gente mapearmos, nós deixarmos padronizado, podermos saber o que é que nós temos, nossas entradas e nossas saídas de cada processo. O ideal também é que esse fluxograma tem que ser feito no Gemba, tem que ser feito no local do nosso processo. Por quê? Nós vamos visualizar a realidade do que nós vivemos. Não adianta a gente fazer um fluxograma dentro de uma sala onde a gente não vive aquilo.
né? Ah, e aí, após finalizar, esse, depois, né, desculpa, após finalizar o esboço desse fluxograma, é interessante realizar um brainstorm para criticar, julgar, né? Poder revisar também esse fluxograma. Será que esse processo é necessário? Vale a pena ele estar no fluxograma? É possível a gente simplificar esse processo? É possível automatizar esse processo? É possível centralizar, trazermos essas atividades para um único ponto do processo? Ou é mais interessante pegar essa atividade que é realizada em um único ponto e desmembrar ela e colocar em diferentes etapas do processo, com entradas e saídas diferentes? E temos dois tipos de fluxograma, e o que seria o linear, que na verdade é uma sequência simples, são etapas do processo com entradas e saídas. E quando a gente classifica essas etapas do processo em diferentes departamentos, com diferentes responsabilidades, a gente tem já um fluxograma funcional. Ah, aqui, né, a gente tem um pouquinho de como a gente vai realizar esse fluxograma. Então, são diferentes símbolos, né, como eu falei um pouquinho, são etapas do processo com entradas e saídas. Então, temos aqui o início e fim, algum momento de decisão que a gente possa pular a etapa ou retornar, né, para o processo anterior. Quando esse processo está definido, nós temos um símbolo. Quando ele é pré-definido, não está sobre o nosso escopo, é padronizado o processo. Ele já tem um outro símbolo, então como se fosse retângulos dentro de retângulos. Uma operação manual, né, para indicar as atividades que são realizadas de forma manual. Um conector, quando a gente tem um fluxograma que é grande demais, e aí a gente tem dois fluxogramas paralelos que vão trabalhar juntos, então a gente usa o conector para poder ligar entre eles. Bom, temos a questão de documentação, na parte de gerar documentação, ou uma entrada para necessária uma entrada para seguir a próxima etapa, e temos a seta para indicar o fluxo desse processo na nossa linha. Como é que a gente vai definir essas tarefas prioritárias nesse fluxo? Lembrando, a gente vai levantar um time, né? E aí, vamos trabalhar, vamos dizer, com uma gerência, nós temos aí os supervisores, né? Se vocês lembram da aula anterior, a gente tem basicamente os supervisores tentando manter, né, o nosso trabalho, o processo padrão, e os gerentes eles vêm para melhorar o nosso processo. Então, é sempre como os supervisores estão um pouco, não é, não é dizer abaixo hierarquicamente, mas é assim, como eles vivem o processo, porque eles têm que manter o padrão, é sempre bom levantar, se basear neles, né, para a nossa tomada de decisão, né, de nossas tarefas. E aí, como a gente vai definir? Os supervisores vão falar um pouquinho dos erros que afetam, né, altamente esse processo, as ocorrências, aí eu coloquei um exemplo como se fossem ocorrências de acidentes, mas assim, em que momento, ah, quais ocorrências impactam mais, né, no nosso processo. Então, pode ser defeitos, pode ser atraso, quais são também nossas maiores reclamações, nossas anomalias que a gente tem um alto custo para corrigir, ou que afetam o nosso produto de forma o valor do nosso produto pode cair muito, né? E aí, em resumo, o que pode ter também uma alta volatilidade do processo, como que possa tirar o nosso padrão de forma fácil, com facilidade, ou que a gente também tenha dificuldade de padronizar. Bom, como falei, falei do fluxograma, né, tentar revisar quando a gente for debater o fluxograma, e aí, como o, só um detalhe, como o fluxograma ele é uma ferramenta viva, por quê?
que a gente se baseia no processo. Então, o processo ele pode mudar ao longo do tempo, por melhorias mesmo do processo, automatização do processo, ou até por, por correções, né? Por exemplo, numa fábrica, o, vamos supor, a gente faz parte de uma fábrica que a gente produz o carro azul, um carro azul. Só que o nosso cliente não quer mais um carro azul. Ele quer agora um carro rosa, vermelho e amarelo. Então, a gente tem que revisar esse fluxograma, e como o nosso processo vai ter que atender a demanda do cliente, então, nosso fluxograma também tem que ser alterado para atender essa demanda, né? Então, de novo, sempre se baseando no local de trabalho, no venda. Então, sempre a gente vai verificar como cada funcionário trabalha, e aí pode haver um checklist, né, de padrão, ou pode utilizar um fluxograma também para essas atividades específicas do operador. Vem falando basicamente muito do processo, né, fluxograma de processo, mas também pode ter um fluxograma para o trabalho específico. Bom, assegurar que todos os funcionários trabalhem da mesma forma, de uma forma padrão, né, para a gente conseguir manter a efetividade do fluxograma. Sempre vamos confrontar com o time, então, o nosso time de diferentes departamentos também, com os supervisores, com também com o próprio operador, né? Vamos também ajustar nossas ordens do processo na sequência de atividades mais críticas. Então, é uma, é uma forma também de revisar. E depois, definido, revisado o fluxograma, a gente pode fazer um procedimento operacional padrão. É basicamente o que seria o procedimento operacional padrão. É basicamente um documento padrão de cada processo, como o operador vai trabalhar. Então, é um checklist. Existem nomes diferentes para esse documento. Talvez chama-se de diagnóstico de trabalho, mas assim é sempre uma forma de poder checar se nosso operador, se nossa máquina está realizando a atividade de forma padrão. E aí é bom também que o fluxograma, junto com o POP, ele seja arquivado no local de fácil acesso e que seja público para que todas as pessoas possam visualizar. Lembrando, a gente, quando vamos fazer uma melhoria, nós temos que lembrar que nossa melhoria ela é feita não só enquanto a gente está lá, mas que quando o momento, quando a gente for sair por qualquer motivo, venha uma outra pessoa e seja mais fácil, mais rápido que ela entenda. E quando ela bater o olho e ela lê, ela entenda, ou pelo menos ela tenha um norte do que é o nosso trabalho, né? E aí, de novo, aí o ponto aqui, lembre que o processo pode mudar. Logo, é possível realizar revisões ao longo da evolução da atividade. Então, é o que foi o exemplo do carro, né? Ah, e aí, temos o nosso exemplo do POP, né? Nosso procedimento operacional padrão. E aqui vamos só tentar dar uma exemplificada na atividade. E aí você pode ver qual é a área do setor, que é o RH, quando foi feito, se foi revisado, e aí a data da revisão e o número da revisão. Nosso processo não é vivo, ele pode ser alterado, então pode haver, sim, várias revisões, e quantificar essas revisões. Qual é a tarefa? No nosso exemplo, contratação do colaborador, quem vai executar? O RH, qual o objetivo, quais são os materiais. Então, aqui, seleção aprovada e autorização do supervisor e gerente geral. E aí, aqui, nós entramos no processo. Então, temos que ter os exames prontos para enviar para o Marcelo. Quem é o Marcelo?
Então, ele é o técnico de segurança, o escopo dele. Depois, entrar em contato com os colaboradores para informar a data, qual, o que é necessário. Depois que ele entrar, desculpa, antes dele fazer a integração à, à empresa, temos alguns requisitos. Então, por exemplo, como ele vai entrar numa empresa, pelo que a gente está vendo aqui, ele vai ter que ter uma conta salário, ele vai ter que ter umas duas cópias de documento. Depois que ele tiver os documentos, tem que se realizar o exame admissional. Esse exame admissional, realizar uma cópia, tem que ter as determinadas informações, tem alguns cuidados também especiais, ah, algumas ações também de contramedida, né? Qualquer desvio de procedimento tem que avisar os responsáveis e ao gerente geral, a criar um NAC deve ser a empresa, que esse POP. Bom, e aí aqui, né, por último, a gente também tem por quem foi feito, e a revisão, e por quem aprovou. Então, você pode ver que nessa atividade fica permanecendo bastante robusto. E aí, no momento que, pronto, se a gente vê aqui, a Tatiana Bevenuto foi quem elaborou, certo? E ela é encarregada dos recursos humanos. Vamos supor que a Tatiana foi promovida, ela virou gerente. E aí passou a tivemos um assistente de RH, o assistente de RH, eu fui promovido para um encarregado. Então, como eu era assistente, eu tinha um outro escopo, eu não conheço essa atividade. Mas como a Tatiana fez o padrão, eu consigo me basear no dela para que, quando eu for realizar essa atividade, eu não tenha desvios e eu não cometa desvios para a empresa. Então, fica bastante, acredito que ficou bastante robusto o processo e dá para usar bastante para a gente exemplificar nas nossas atividades, tá? E com esse último slide aqui, eu finalizo a apresentação.